Bom dia, meu nome é Nelson Hayashida, eu ocupo o cargo de diretor administrativo e financeiro da Secretaria de Educação da Prefeitura de São José dos Campos. O senhor foi quem participou da compra do kit 1 e 2, isso? Não exatamente. Eu tomei posse na Prefeitura final de dezembro de 2014, portanto eu apenas acompanhei a finalização do kit de 2015. Ah, muito bem. Queria ver aí os colegas, vereador Wagner Bastos, vereador Walter Hayashi. Bom dia, Nelson, conhecido como China. Bom dia. Toda a equipe da Secretaria de Educação. Quando da sua admissão na Secretaria, o processo já estava com licitação publicada ou ainda estava em vias de publicação? Não, a licitação já estava em andamento, posteriormente ela foi cancelada, mas o processo já estava disparado, já estava em andamento. Então ele não estava já mais com a Secretaria de Educação? Não, sob a condução da Comissão de Licitação. Correto. Depois que foi feita a licitação e feita a escolha da empresa, a entrega do processo de entrega do material, ele volta aí para o seu setor trabalhar a questão da logística de distribuição, a verificação da qualidade do material, foi no seu departamento, né? Isso. Com relação à polêmica, no caso aí, especificamente, como sua participação é mais, se é final de 2014, então é mais a partir da segunda licitação, né, houve uma polêmica muito grande com relação à história dos cadernos. Primeiro, que o caderno teve um atraso. Tem como o senhor explicar aí o que foi o motivo desse atraso do caderno? O senhor mencionou a primeira questão do caderno da China, é isso? O caderno que, na verdade, ele teve um atraso de entrega do caderno. Teve algum motivo específico? Sim, a empresa começou a entregar o material escolar. A educação percebeu que o caderno ele estava em desacordo com a amostra encaminhada. Portanto, a secretaria ela recusou esse primeiro lote de cadernos. Esses cadernos são da China ou são daqui mesmo? Que houve tanta polêmica com relação a isso, apesar de que, aí é uma opinião minha, a empresa tem que entregar o caderno de acordo com o estabelecido no edital. Mas até para ficar claro, esses cadernos, a sua origem é nacional, é de outro país mesmo? Como que ficou lá? Nós também não temos ideia de onde veio essa notícia de cadernos da China, porque os cadernos são nacionais, são fabricados no Brasil por uma empresa do Rio Grande do Sul, né? Então não há por que razão, não sei de onde veio essa notícia de caderno da China. Nós tivemos agora há pouco alguns representantes de papelarias sendo colocados aqui como testemunha, e o tema sempre foi a questão dos cartões. Existe algum estudo no departamento de possibilitar ou não a implantação de cartão? Não que eu tenha conhecimento ainda, até porque nós terminamos a entrega de um conjunto e estamos iniciando o trabalho de o fornecimento do material escolar aos alunos para o ano que vem. Então, essa discussão ainda não houve, eu desconheço. Por enquanto é só, presidente. Bastos, vereador Walter. Muito obrigado pela sua presença. Eu estou achando que a culpa dessa notícia que foi veiculada amplamente por vários setores da sociedade de que o caderno veio da China é sua culpa, viu? Porque o seu apelido é China, talvez por causa disso, porque até então nós não tivemos nada que comprovasse, né, a vinda desse material do exterior, né? Eu acho que houve uma confusão de interpretação. Exato. É o caderno do China e não da China. Então, apenas em rápidas pinceladas,
você que é o expert no assunto e trabalhou diretamente nesse processo licitatório, em rápidas pinceladas, você poderia delinear e descrever como foi realizado esse processo licitatório de 2015? Não com profundidade, porque eu desconheço o início do processo. Eu cheguei ao processo, ele foi iniciado o ano passado, já há um bom tempo, e eu já peguei o final do processo licitatório. E não é exatamente o segmento que eu acompanho, né? A licitação era conduzida pela Secretaria de Administração, por um outro departamento. E você, mesmo você acompanhando, vamos dizer, paralelamente o processo, embora tivesse inserido nesse contexto, quais foram as dúvidas que surgiram, que foram comentadas internamente? Houve alguma irregularidade praticada? Você tem conhecimento disso? Foi saneado algum processo? A questão, por exemplo, das toalhas, né, que tanto se comentou, toalhas de banho, toalhas de rosto, alguma coisa desse tipo. O que você tem a dizer sobre esse assunto? Sobre o assunto eu não tenho o que dizer. Na verdade, eu não participei desse processo das toalhas, que foi um processo na licitação anterior. E nessa eu já peguei o processo com esse conjunto que está aí. Uma quantidade menor de itens, então eu não tenho com informação. Você, em algum momento, soube, na licitação 2013-2014, ou agora nessa licitação 2015, que pudesse ter havido alguma interferência que fosse ilícita e irregular por parte de algum superior seu, o próprio secretário de Educação à época, ou mesmo do prefeito municipal, nessa questão da compra, da aquisição dos kits? Você soube alguma coisa? Teve conhecimento internamente? Houve algum comentário nesse sentido? Absolutamente, eu desconheço e não creio que isso possa ter ocorrido. Nesse exato momento, por exemplo, o que você vê como algo que tem que ser sanado dentro desse processo licitatório que culminou com a compra desse material, pelo menos agora em 2015? O que efetivamente teria que ser sanado? Eu não diria, eu acompanhei esse último processo, eu não vejo que algo que tenha a ser sanado. O problema que houve nesse ano foi a condução da licitação. Então, o que eu posso, eu não vejo nada a ser sanado, a não ser iniciar de imediato um processo licitatório para que haja tempo para entrega, não haja problema. Mas sanar, não vejo nada. Hoje, como está o estoque desses materiais? Como foi a distribuição? Como é que você vê essa dinâmica dentro da Prefeitura Municipal, particularmente na Secretaria de Educação? Para essa entrega de 2015, a gente preparou uma logística de distribuição e, à medida que o material é entregue, de imediato chegava-se às unidades. Então, isso foi feito de uma forma muito tranquila, e todo o material chegou a toda a unidade escolar. Hoje, o que se tem lá é um pequeno estoque de reposição para novos alunos, mas a entrega foi tranquila. Você acompanhou, óbvio, tem acompanhado todo o deslinde dessa questão e tudo mais. Na sua opinião, como que você vê o kit escolar, a qualidade do material? Eles são... Porque ali fala da Castel, né, da Faber, principalmente acho que do lápis ou alguns outros materiais. Como que você vê a qualidade desses materiais? Porque eles são, obviamente, um simulacro, né? Seriam similares, né? Como que você vê? A qualidade realmente é boa? Como que você avalia isso dentro da área? Todo mundo que conhece o serviço público sabe da dificuldade de se licitar. Você descreve e nem sempre consegue comprar aquilo que você deseja na melhor qualidade. Eu acho que a menção da referência, ela foi muito feliz, porque se disse exatamente, era disso que eu estou falando. E nesse conjunto que nós entregamos agora em 2015, a gente só recebeu elogios. Nós não temos nenhuma crítica quanto à qualidade. Nós temos um telefone 56, que na verdade é um grande medidor
do retorno das informações, e nós temos vários elogios com relação à qualidade do material. Então, com relação a isso, nós somos muito felizes. Como que você poderia explicar um pouquinho para a gente sobre a questão dos cadernos, a devolução dos cadernos, a qualidade dos cadernos, o que veio depois numa reposição futura, ela veio de melhor qualidade realmente? Vai ficar bem claro isso, né? O caderno não, ele veio na mesma qualidade do lote que foi devolvido. Foi a mesma qualidade? A mesma qualidade. O que ocorre é que o caderno... A capa também? Tudo? A capa também. O que ocorre é que o primeiro lote de cadernos, ele tinha uma diferença da amostra em milímetros. Ele vinha menor. E é isso que causou a devolução. Mas o caderno era o mesmo, a qualidade é a mesma, as dimensões é que não estavam de acordo com a amostra. O número de folhas? Exato, também. Também é o mesmo? Também é o mesmo. Quer dizer, o que houve foi que na primeira remessa eles estavam em milímetros menor do que o atual. Exatamente, do que a amostra encaminhada. Os cadernos que foram encaminhados depois já vieram de acordo com a amostra. Perfeito. Então, todo o material agora que, vamos dizer, está dentro daquilo previsto no processo licitatório está cumprida, vamos dizer, essa etapa foi cumprida regularmente. Sim. Perfeito. Por enquanto é só, senhor presidente, para que nós pudéssemos aí ouvir o senhor China. Obrigado. Vereador Walter Hayashi, por favor. Bom dia, Nelson. Bom dia. Prazer estar recebendo você aqui hoje. Uma pergunta. Você disse que entrou no mês de dezembro de 2014, é isso? Isso. Antes você trabalhou aonde? Antes, eu sou funcionário aposentado do Banco do Brasil, eu passei pela Prefeitura de Jacareí e depois eu estava na Assembleia Legislativa de São Paulo. Você trabalhou em Jacareí em qual função? Lá eu tive várias funções, entre gerente de compra, diretor de suprimentos e secretário de administração. Tá, você disse que aposentou pelo Banco do Brasil, é? Não, eu voltei meu histórico. Inicialmente eu era funcionário do Banco do Brasil e aposentei em 2001. A partir daí é que eu comecei a atuar no serviço público. Então você estava em Jacareí desde 2001, 2002? Não, 2001 eu me aposentei em Santos, mas eu trabalhei em Campos do Jordão. Eu trabalhei 20 anos em Jacareí no Banco do Brasil e depois eu rodei um pouco. Ok, e depois de Jacareí você estava na Assembleia? Isso. E depois que você veio para cá? Exatamente. Isso, tá. Pergunto. Você teve conhecimento do que aconteceu com o kit 2014? O senhor pode ter conhecimento? Sim, eu tive notícias do ocorrido. Então, mas de todo o histórico que foi levantado? Não, eu tenho informação que como qualquer cidadão tem, mas eu não tenho detalhamento disso porque eu não se preocupou em se aprofundar? Eu tenho informações com qualquer cidadão. Procurei tomar conhecimento do ocorrido, mas eu não tenho como detalhes. Diretor agora, o senhor é diretor administrativo e financeiro da Secretaria de Educação, um dos orçamentos mais altos do nosso município. Então, você teve um problema muito sério, aliás, do kit 2014. Eu achava que o senhor teria se enfronhado para saber em detalhes, né? E não cometer mais os erros apontados tanto pelo Ministério Público como o Tribunal de Contas e outras averiguações. Então, é por isso que eu estou perguntando, o senhor estudou o assunto e tal? Não estudou, só por ouvir falar. Não, eu disse que eu não tenho como falar pelo cargo, porque eu não conduzi o processo. Eu conheço, como qualquer pessoa tem que conhecer, mas eu não tenho autoridade para falar sobre o assunto, porque eu não estava lá. O senhor disse que não se enfronhou na matéria. E é preocupante isso. O senhor é o diretor administrativo financeiro da Secretaria de Educação, que dispõe de um recurso de mais de R$ 1,5 milhão por dia, né, de orçamento. Então, se houve um problema na licitação de 2014, né, eu achava que o senhor conhecesse
profundamente o que aconteceu. Mas tudo bem. O caderno que foi fornecido fora das medidas, por isso que houve a troca, mais algum item de 2015? Não, Somente o caderno. só o caderno. O senhor disse também que 2015 foi tranquilo a distribuição para os alunos do kit escolar, através das escolas. O senhor disse que montou uma força-tarefa e se programou e também ajudou a coordenar esse trabalho de entrega dos kits. É isso? Isso. Eu perguntei se o senhor tinha conhecimento de 2014 exatamente porque, assim, em 2015, com os próprios funcionários da Prefeitura, da Secretaria de Educação, talvez até auxiliado por alguma outra secretaria, foi feita a distribuição de modo que não teve reclamação, foi distribuído a contento. É estranho que a Prefeitura, em 2014, tenha contratado, embutido no serviço de fornecimento do kit, a montagem e a distribuição. Então, mostra-se por aí que não haveria necessidade de se contratar a distribuição. Por isso que eu perguntei se o senhor tinha conhecimento dos problemas que ocorreram em 2014. Em 2015 já, o senhor como diretor, houve um atraso. Teve escola que recebeu no mês de março, abril, até maio, se não me engano. Teve escola ainda recebendo o kit escolar 2015. Significa que em fevereiro, março, abril, muitos dos alunos não receberam. E foi usado, isso foi depoimento, inclusive, de uma diretora, do material que estava armazenado ou na escola ou no almoxarifado da Prefeitura. Isso significa que houve um excesso de compra em 2014. O senhor tem a dizer sobre isso aí? Não, eu não diria que o que atendeu as crianças enquanto nos entregou o material 2015 era um material de estoque normal da Secretaria. A Secretaria mantém um estoque habitual de lápis, papel, e é isso que foi usado para atender as crianças, para não ficar sem o material até chegar a 2015. Eu não tenho essa informação de que teria sido material de sobra de 2014. O senhor não tem, mas eu tenho. Eu vi pessoalmente, numa escola, que o caderno tinha a logomarca da Prefeitura, que era, então, um produto do kit de 2014. Por isso, a minha pergunta. O senhor tem conhecimento disso? Não, não tenho. Então, houve uma compra em excesso em 2014, que até foi bom, porque supriu o atraso de 2015. Teve um cancelamento de um item de 2014, vou dizer especificamente, teve outros, mas especificamente o das toalhas. Essas toalhas, esse item foi cancelado. No meu modo de ver, teria que cancelar todo o processo. Mas, vamos lá. As toalhas não foram devolvidas. Foi cancelado o item e a empresa disse que entregou e essas toalhas não foram devolvidas para a empresa. Por isso que ela está cobrando a Prefeitura o pagamento dessas toalhas, já que foi cancelado e ela entregou e não recebeu de volta, então acho justo ela receber. Por que a Prefeitura não pagou e não devolveu, ou não devolveu as toalhas? Não tem como informar isso. Se a empresa... Agora eu posso responder sobre a ótica da normalidade. Se a empresa entregou um produto e não recebeu, ela tem o direito de cobrar, mas é uma questão pontual.
no caso da toalha, eu volto a insistir que eu não sei, não acompanhei. Bom, então não sabe, ok. O senhor tem conhecimento de que o kit 2014 foi feita, as cotações de preço foi feita pela Secretaria de Educação e não pelo Departamento de Recursos Materiais? Não, eu não participei do processo. Então o senhor não tem conhecimento. Não. É porque apenas 3 empresas foram consultadas, foram pesquisadas pela Secretaria de Educação, que o correto seria pelo DRM, pela Secretaria de Administração. O senhor pode informar hoje como é o procedimento para a abertura do processo de licitação e as cotações de preço? Você pergunta com relação a hoje, como é feito o procedimento? Exatamente, é. Hoje, o Departamento de Compras, ele é da administração. A Secretaria, de forma geral, faz o seu pedido e o DRM conduz o processo. O senhor pode repetir? Porque, ao fazer a requisição, aí tem uns detalhes técnicos, que é assim, ao fazer a requisição dos materiais, ao colocar o código, ele já traz o preço das últimas aquisições. E o DRM avalia se esse preço está... Aí então, tem uma questão técnica a ser conduzida pelo DRM. Ok. Como é hoje? Né? Quais os parâmetros, né, que hoje é adotado para pesquisa de preço, objetivando a abertura de processo licitatório no âmbito da Secretaria Municipal de Educação? A Secretaria faz os seus pedidos... Os parâmetros. A Secretaria faz os seus pedidos e, ao gerar o pedido, ele traz a média das últimas aquisições. E é esse o processo que a Secretaria encaminha. Eventualmente, não dispor disso, nada impede que ela faça uma pesquisa de preço também, para saber o que significa aquilo que está querendo comprar. O diretor e o secretário, ele participa dessa discussão? Na formatação desse pedido? Sim, são momentos, ele não participa nos detalhes, mas ele participa, até porque são decisões orçamentárias, ele precisa saber o tamanho do que está sendo comprado. Vocês aproveitam a estrutura que tem o DRM para fazer alguma consulta, alguma licitação iniciada pela Secretaria, não? Como que é a interação entre a Secretaria de Educação e a Secretaria da Administração? A interação ela é feita de forma via sistema, né? Agora, não sei o teor da sua pergunta, a questão do relacionamento ou não? Não? A conversa que tem entre vocês, né? Às vezes se faz uma cotação, o DRM também deve lá ter seus mecanismos. A conversa, né? Até pelo... E se chegar vamos dizer, um bom edital. Até pelo tamanho da secretaria, a secretaria, de forma geral, e os departamentos geram seus pedidos, isso vai ao DRM, que faz as condições. Quando ele tem algum questionamento, ele devolve formalmente. Hoje é diferente do que aconteceu no passado. Embora o senhor não conheça profundamente o que aconteceu em 2014, eu posso lhe assegurar que hoje é diferente do passado, né? Essas alterações, no meu modo de ver, melhorou significativamente, né, o procedimento licitatório com relação ao kit 2014. 2015 realmente foi melhor, mas foi feito quase que corretamente. Tem alguma coisa ou outra que destoou, mas com certeza foi melhor. No seu entendimento hoje, que o senhor já domina lá
a diretoria, o kit de 2014 tinham 137 itens. Depois foram acrescentados mais 2 itens, então 139. Né? Agora, né? Aliás, né, nesse kit, né, 58 itens, né, ficou em estoques. Né? Aliás, 58 fizeram parte do kit. E 78, né, foram para o estoque. Inclusive, isso contrariou a ata de registro de preço. Ao longo da duração da ata, e não para estoque, e tudo de uma vez só, como ocorreu, demonstrado claramente que o método de licitação não foi o mais correto e vantajoso para a administração pública, inclusive com a inclusão de serviços, como o caso das mochilas, bolsa, impressão do logomarca da Prefeitura. Sobre os problemas ocorridos no processo licitatório do kit 2015, o senhor tem conhecimento? Não, não tem. Eu já cheguei no final do processo. O senhor não pode também não fazer nenhum comentário sobre o que o seu antecessor, o senhor Geraldo Aparecido de Freitas, né? Não, na verdade, o meu antecessor era o senhor Burro, que faleceu. Antes do senhor foi? Burro. Não era o Geraldo? Geraldo, acho que teve mais antecedeu... um entre o senhor e o Isso. senhor Geraldo, teve mais um. Ah, tá, estou lembrado, realmente. É um que faleceu, inclusive. Os parâmetros técnicos e pedagógicos do kit escolar 2015 foram diferentes, né? Foram diferentes. Pedagógicos, eu digo para o senhor porque um depoimento de uma supervisora, eu acho, né, da área pedagógica, né, ela disse aqui que não tinha necessidade de se colocar, por exemplo, a caixa de lápis de cor com 15 cores diferentes. Né? E disse também que não haveria necessidade da logomarca. Isso implica no seguinte: dificulta fornecedores a participar do certame. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, não muito, porque a escolha dos itens e dos tipos é uma questão pedagógica. E aí, lá foi feita uma comissão, que inclusive o senhor mencionou que no primeiro kit havia uma quantidade maior e no segundo menor. Essa decisão é de uma comissão que avalia sobre o aspecto pedagógico do que deveria conter o kit. Falando em 2015, a vencedora do certame foi a Brinkmobil, é isso, né? O senhor tem conhecimento que essa empresa está envolvida em escândalos de processo licitatório no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil? Eu ouvi notícias no dia que foi divulgado o vencedor, mas o que para nós interessa é que a documentação que ela apresentou até o momento e o compromisso em cumprir o contrato, para nós foi honrado. O senhor sabe também que ela recebeu um pagamento, não lembro qual foi o mês, né? Com recursos de uma verba vinculada à União, chamada também como verba carimbada, destinada a creches do município. O senhor tem conhecimento disso? Tenho. Tem, então... Tenho, e tenho uma informação também. Essa alegada uso de uma verba de creche destinada à manutenção
uma informação distorcida, porque nesse termo manutenção de creche, o desdobramento prevê material escolar, portanto, a despesa foi absolutamente correta. O senhor afirma categoricamente. Afirmo categoricamente. Porque teve uma colega do senhor que esteve aqui dizendo que não poderia ser usada. Aliás, ela não disse que não poderia ser usada. Ela disse o seguinte, que essas verbas são exclusivas, né, para o ensino de até 3 anos de idade. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta para o senhor. Então, essa pergunta subsequente, o senhor está dizendo que é legal, então não vou fazer essa pergunta. O Tribunal de Contas está apurando esta questão ou não? O Tribunal de Contas, ele avalia todos os processos da prefeitura, e esse é um deles. Mas eu não sei exatamente, ela está no processo de avaliação, eu não sei quais são os aspectos que ele está avaliando. O senhor pode informar se a prefeitura promoveu algum realinhamento de preço da licitação do kit 2014? Haja vista a discrepância da maioria dos itens em relação ao preço de mercado, largamente apurado e apontado pelo próprio Ministério Público e Tribunal de Contas. Não tenho. O realinhamento de preço, ele é solicitado pelo fornecedor, mas eu não tenho conhecimento. O senhor tem conhecimento se a prefeitura promoveu alguma ação judicial com relação às empresas, com relação ao kit 2014? Não tenho. Também não tem. O secretário talvez tenha essa informação. Não saberia dizer. O senhor sabe se a prefeitura foi demandada judicialmente por alguma empresa participante do processo licitatório do kit 2014? Eu tenho informações, mas informações de jornal. As ações, elas são voltadas ao departamento jurídico e nem sempre chega até a gente. E o de 2015? Esse o senhor participou já? Não tem informação de nenhuma ação. Senhor presidente, eu encerro aqui minha participação de perguntas. O senhor gostaria de comentar mais alguma coisa, não? Não, apenas agradecer a oportunidade. Mas vou fazer uma recomendação para o senhor, já que o senhor é o diretor, que pegasse todo o processo de 2014 e desse uma boa olhada para ver que tem bastante problema para que não ocorra daqui para frente. Essa eu vou fazer para o secretário. Muito obrigado. Senhor presidente, eu posso fazer. Ainda perguntando à nossa testemunha, uma das coisas que foi modificada de 2014 para 2015 foi a questão da logística, né, de montagem e distribuição do kit, né? E, obviamente, isso entrou na composição dos preços, né? Por que a prefeitura, no seu modo de ver, já que o senhor atuou em 2015, ela fez esta mudança, não se utilizando da composição dessa logística de distribuição e também da questão da logomarca e tudo mais? Como é que o senhor vê isso? Eu volto a dizer que eu tenho dificuldade em falar sobre o tema, porque eu não participei da organização da licitação 2014 e nem da 2015. Mas eu posso fazer uma leitura. Se a licitação 2014 fosse feita com a distribuição de uma logística própria, como foi feito em 2015, e tivesse dado certo, aí não se teria motivo para inverter a licitação para fazer por conta do fornecedor. Então, o que eu estou querendo dizer? Na primeira licitação, e nós não podemos fugir o foco aqui, de que a ideia era sempre beneficiar as crianças e os estudantes em dar o material escolar. E quando se pensou nesse processo, era lógico que se pensasse que se eu pedir para a empresa fornecedora entregar direto, eu teria um ganho em escala. E daí a escolha disso. Nessa última licitação, optou-se por não fazer isso, talvez fosse mais rápida a entrega. Então faz sentido, na primeira, eu fazer de uma maneira e mudar na segunda para melhorar.
Essa é a E minha houve leitura. essa melhora. E houve, não tenha dúvida. Houve essa melhora. Houve. Né? Já foi dito aqui, o senhor tem um número de crianças que foram beneficiadas com a entrega desse kit escolar? Eu não teria aqui exatamente os números, porque não é a minha... mas eu posso dizer que nós adquirimos 66 mil conjuntos. Então, há de se pressupor que o número de crianças nessa quantidade tenha sido beneficiada com esse material escolar. O senhor, 66 mil crianças no município? O número são 66 mil conjuntos que foram adquiridos. Então, portanto, eu estou partindo dessa lógica. Perfeito. Ainda continuando, uma outra indagação que eu gostaria de saber do senhor. É uma pergunta até de ordem técnica, não sei se caberia ao senhor. Há uma série vamos dizer, de questionamentos entre os valores do material listado para o certame licitatório, né, e aqueles possíveis de localização dentro do mercado, né? Além da logística, né, vamos deixar de lado a logística da distribuição e deixemos de lado também a questão da logomarca ou coisa desse tipo, e, enfim, todos aqueles itens que pudessem aumentar o valor do chamado kit. O que o senhor acha? Por que houve essa diferença? Como que o senhor avalia essa situação de que nós poderíamos achar, por exemplo, uma caneta similar àquela que veio no kit escolar de valor diferenciado, né? Como é que o senhor avalia isso pela sua capacidade, seu conhecimento, pela sua atuação na área e tudo mais? Qual é a leitura que o senhor faz desta valoração diferenciada? As compras públicas são regidas pela Lei 8.666 e, portanto, as regras estão lá. É difícil porque eu especifico o que eu quero comprar e digo aos fornecedores que eu quero esse material. E o preço fica por conta desse processo. Nem sempre, uma coisa é você levantar preço de uma caneta, 10 canetas, a outra é você cotar um fornecimento de 50 mil canetas. Essa logística é muito diferente. Então, fica difícil dizer porque o processo, a Lei 866, ela induz essa maneira de se obter preço. Não é a prefeitura que determina isso. Eu digo que eu quero e o mercado diz o preço. Perfeito. É uma coisa que também sempre se indaga, qual as razões de você ter na composição dos kits, na especificação dos materiais, por que houve essa opção por materiais menos usuais, né, nos produtos encontrados no mercado, né? Por exemplo, caneta PET reciclável e tal. Quem decide isso? Por que se optou por comprar esse material que, vamos dizer, é diferenciado daquele que você vê nas prateleiras, digamos assim, das livrarias e tudo mais, das papelarias e tudo mais? Eu tenho que registrar que esse processo eu não participei, eu não opinei por isso, nem dos dois processos, mas eu posso emitir um juízo de valor. A definição dos itens e as suas características foi feita por uma comissão de pessoas altamente capacitadas na área pedagógica. Então, elas é que definem, olha, esse material tem que ser atóxico, o lápis tem que ser triangular. Essas questões são feitas por um grupo de pessoas que estão há muito tempo na vida pedagógica. Inclusive, houve um questionamento, né, sobre aquela tal caneta, né, as canetas de 15 cores, né, foram até objeto de discussões, né, então essa área pedagógica, né, que obviamente optou, né, e chegou a essa conclusão,
obviamente, isso veio das indagações que foram feitas junto a pais e alunos, dos próprios alunos e tudo mais. Quer dizer, essa área pedagógica, o senhor conhece como funciona? Quem compõe essa área pedagógica? Seria um grupo de professores, diretores de escola? Existe uma formatação desse núcleo dentro da Secretaria de Educação? Não, não é um grupo formado especificamente, não é um grupo pré-formado. A Secretaria de Educação ela tem duas grandes áreas. Uma área pedagógica e uma área administrativa, que é a minha. Na área pedagógica, ela tem os seus desdobramentos, ensino infantil, ensino fundamental, e ali as suas ramificações. São as pessoas que, com a vivência do dia a dia, que conseguem emitir opiniões sobre o que comprar, o que é melhor para os alunos. E essas pessoas são chamadas a contribuir nesse processo. Perfeito. O senhor conhecia anteriormente ou já havia efetuado alguma espécie de negociação com alguma das contratadas para cotação ou participação do certame? Conhece alguns dos sócios proprietários das empresas? Não. O senhor não tem conhecimento e nenhuma das prefeituras onde o senhor trabalhou teve contato com essas empresas? Desse atual processo? Sim. Não. Não. Era só, senhor presidente, que eu tinha. Muito obrigado, senhor. Mais alguma pergunta? Não? Então, dispensar aqui, agradecer ao senhor Nelson pela oportunidade hoje da gente estar aqui tentando elucidar mais algumas dúvidas sobre a saída do kit escolar. Muito obrigado, senhor. Tenha um ótimo dia. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Vamos, então, aqui pedir para que seja chamado aqui o senhor Oscar Lima, secretário municipal de Educação, para que ele possa ser ouvido aqui na 10ª reunião da